Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a divisão envolvendo números decimais. Para compreendermos melhor esse assunto, vamos separar em alguns casos relacionados com números decimais. O primeiro é a divisão entre naturais, que a gente obtém um quociente decimal. Nada melhor do que exemplos para poder entender o funcionamento dessa divisão. A gente vai começar com essa continha aqui. 236 dividido por 8. 236 é o nosso dividendo, 8 é o nosso divisor. Dividendo é aquele número que fica fora da chave. Divisor é o número que fica dentro da chave. Então, a gente vai montar a conta e ver o que acontece. 236 dividido por 8. A gente começa a divisão da forma habitual, tá? A gente pega o 8, sempre pega da esquerda para a direita. A única operação que é feita da esquerda para a direita é a divisão, tá? E a gente vê, o 8 cabe dentro do 2? Não cabe. Então, para começar, a gente já pode pegar mais um algarismo. A gente só pode fazer isso para iniciar a divisão. Então, se eu pegar aqui o 23, o 2 e o 3, formando 23, o 8 vai caber dentro dele. Vai ser possível efetuar a divisão. E aí eu vou ver quantas vezes o número 8 cabe dentro do 23, ou seja, na tabuada do 8, que número multiplicado por ele vai chegar bem perto do 23 sem ultrapassar o 23, tá? Como podemos ver aqui, é importante saber bem a tabuada para ajudar. Aqui nós temos, então, que o 8 vai caber duas vezes dentro do 23. 2 vezes 8, 16. A gente coloca o resultado dessa multiplicação bem abaixo do número que a gente está tentando dividir, que é o caso aqui o 23, alinhadinho para poder fazer uma subtração, e faz 23 menos 16. Quando fizermos essa conta, obtemos 7. Acabou? Não. Ainda tem número aqui, ó. Tem o número 6. Enquanto tiver número para abaixar, a gente abaixa. Abaixou o número, faz a divisão. Quantas vezes o 8 vai caber agora no 76? De novo, temos que ir para a tabuada. 9 vezes 8, 72, é o que mais se aproxima aqui do 76. Vamos apagar, que eu escrevi errado, né? Eu falei um número, escrevi outro. 72, 9 vezes 8, 72. 76 menos 72, 4. Antes, a gente parava a conta aqui, deixava o resto diferente de zero. Mas o que nós queremos? Nós queremos fazer essa divisão até chegar no resto zero, ou conseguir aí várias casas decimais para se aproximar desse resto zero. Então, é agora que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente quer continuar essa divisão, que o último resto obtido não tem mais ninguém para abaixar, ele é menor do que o divisor, quer dizer que a divisão foi toda certinha, certo? A gente parava aqui, eu quero continuar. Eu sei o quê? Que eu vou sair agora das casas inteiras e vou entrar para as minhas casas quebradas, as minhas casas decimais. Como isso vai acontecer? Para poder continuar essa divisão, eu acrescento um zero aqui no final do meu resto, à direita do meu resto. Então, o que era 4 passou a ser 40. Aumentar esse zero é multiplicar por 10. Então, eu estou multiplicando o meu resto por 10, certo? Mas eu não posso sair multiplicando por 10 assim, sem mais nem menos. Eu preciso compensar esta multiplicação por 10, fazendo o quê? Uma divisão por 10 no resultado. Para cada zero que eu aumento aqui, para resumir essa ideia, quer dizer que o número correspondente, o resultado correspondente da divisão, no caso do 40 por 8, certo? O resultado que eu vou colocar aqui, ele vai estar dividido por 10, ou seja, ele vai estar nas casas decimais. Então, se eu peguei aqui o meu primeiro zero, certo? Esse zero foi o primeiro que eu acrescentei, que eu precisei acrescentar. Então, para o primeiro zero que eu acrescento, quer dizer que eu vou ter aqui a minha primeira casa decimal. E o que separa a parte inteira da minha parte decimal? A vírgula. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aqui. O meu primeiro zero,
acrescentado, vai me dar aqui a minha primeira casa decimal. Então, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8 dá exatamente 40. Só que esse 5 tá na primeira casa decimal, porque eu precisei acrescentar o zero aqui para continuar a divisão, certo? E 5 vezes 8, 40. 40 para 40, nada. Olha só, obtive o resto zero, quer dizer que eu paro a minha divisão, acabou a minha divisão. Então, 236 dividido por 8, eu sei que vai dar 29,5. É assim que a gente vai fazer divisão sempre que o resto não for zero. Se a gente quiser continuar a divisão, a gente vai precisar acrescentar esses zeros aí para dar continuidade. Mas acrescentar zeros que antes não existiam é justamente entrar na parte decimal. Vamos ver mais um exemplo aqui do lado. 43 dividido por 4. Então, vamos lá. 43 dividido por 4. O 4 cabe dentro do 4? Cabe. Quantas vezes? Uma vezes 4, 4. Para 4, nada. Estou fazendo a divisão bem passo a passo para todo mundo poder acompanhar. Se você já consegue fazer a divisão direto, sem fazer as subtrações, ótimo, a melhor coisa que você pode fazer mesmo. Mas aqui eu vou fazer bem quebradinho para todo mundo poder entender. Tenho 3 aqui, abaixo 3. Abaixou o número, efetua a divisão. Mas como assim? Eu abaixei o 3, ficou 0,3. 3 não dá para dividir por 4, mas você abaixou esse 3, então você tem que fazer essa divisão, mesmo que o resultado ao ser colocado aqui seja 0. Ou seja, quantas vezes o 4 vai caber dentro do 3? Nenhuma vez, cabe 0 vezes. Então, 0 vezes 4, 0. 3 menos 0, 3. Mas, poxa, eu continuo com o mesmo 3 de antes. Sim, mas esse 3 foi porque você abaixou. Esse 3 foi o resto da sua divisão. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que é importante, nessas horas, fazer a subtração para enxergar bem o que está acontecendo. Mas eu quero continuar a divisão, como já foi dito antes. Se eu quero continuar a divisão, o 3 é meu resto final, certo? Eu quero continuar a divisão dele, eu vou acrescentar o zero aqui, ó. Acrescentei o zero. Primeiro zero vai me dar primeira casa decimal. Se é a casa decimal, ela está à direita da vírgula, certo? Primeiro zero, primeira casa à direita da vírgula. Se tiver um segundo zero, vai estar na segunda casa à direita da vírgula e assim por diante. Então, vamos lá. Quantas vezes o 4 cabe no 30? Na tabuada do 4, nós temos que 7 vezes 4 é igual a 28. 30 menos 28, 2. Eu não quero parar minha divisão ainda, eu quero continuar. Então, ó, acrescento mais um zero aqui. Esse zero é o segundo que eu acrescentei, não é? Acrescentei o primeiro, acrescentei o segundo. Quer dizer que o segundo zero acrescentado me deu o número 20. Quando eu fizer 20 dividido por 4, o resultado dessa divisão vai aparecer na segunda casa decimal. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Cheguei no resto, 0, não tem mais divisão a ser feita, então resultado 10,75. Então, sempre que nós tivermos a divisão de dois números naturais, certo? A gente não precisa mais parar no primeiro resto que aparece, certo? Ah, não tem mais número para baixar, eu vou parar a divisão aqui. Olhe bem a situação que você estiver trabalhando. Se você tiver um caso que permita fazer uso de números decimais ou que peça um resultado decimal, você vai continuar a divisão dessa forma, acrescentando zeros e colocando os resultados à direita da vírgula, tá certo? Já vimos a divisão entre dois números naturais que nos dá um quociente decimal. O quociente é o resultado da divisão, certo? Agora, a gente vai ver como trabalhar com divisão que envolve números decimais. Vamos começar aqui com dois exemplos, certo? 5,4 dividido por 0,3. Vamos montar a conta. 5,4 dividido por 0,3.
0,3. Esse tipo de divisão, quando a gente olha para ela, fala, tem vírgula, vai ser difícil. Não, não vai. Você tem que pensar o quê? O que você já aprendeu? O que você acabou de ver? Que quando a divisão é entre dois números naturais, você consegue fazer, certo? Então, você vai fazer com que essa divisão aqui também seja entre dois números naturais. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, olhe a quantidade de casas decimais que você tem nos seus números. O 5,4 tem uma casa decimal. O que é casa decimal? É casa à direita da vírgula. Então, o 4 aqui é a minha casa decimal. 0,3 também tem uma casa decimal, que aqui é o 3 que está à direita da vírgula. Vocês repararam que é uma casa decimal para o dividendo, uma casa decimal para o divisor. Se os dois números, dividendo e divisor, têm a mesma quantidade de casas decimais, repare que não são casas decimais iguais, é a quantidade de casas decimais que precisam ser iguais, tá? As quantidades iguais nos permitem dispensar a vírgula, porque vai ser a mesma coisa que 54 dividido por 0,3. Esse zero pode jogar fora, zero à esquerda não tem função sem a vírgula. Então, vai ser 54 dividido por 3. E a gente vai fazer essa conta. Começa com o 5. O 3 cabe no 5. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez 3, 3. Para 5, 2. Abaixo 4. Quantas vezes o 3 cabe no 24 que eu formei aqui? De acordo com a tábua do 3, cabe exatamente 8 vezes, porque 8 vezes 3 é igual a 24. Pronto, ó. Deu o resto zero. E olha só, não é porque os dois números são decimais que o resultado necessariamente vai ser decimal. Não, pode acontecer de ter um resultado natural, que é aqui, 5,4 dividido por 0,3 resulta em 18, certo? Então, esse foi o primeiro exemplo que a gente viu. Vamos ver o outro exemplo agora. Continua sendo de números decimais e a gente vai ver se vai dar um resultado natural ou também decimal. Antes de se preocupar com isso, vamos organizar a conta. 13,2 dividido por 0,12. O que a gente pode reparar aqui? Na letra A, no exemplo A, os dois números tinham a mesma quantidade de casas decimais. Aqui, 13,2, uma casa decimal, 0,12, duas casas decimais. Isso quer dizer que eu tenho uma casa decimal a mais no divisor do que eu tenho no dividendo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar as quantidades de casas decimais iguais. Lembra lá na adição e subtração que quando eu tinha espaços vazios, um número com mais casas decimais que o outro, na hora de alinhar, eu preenchia com zero lá no final? É isso que eu vou fazer aqui também. Eu vou preencher esse aqui que tem menos casas decimais, eu vou colocar zero. Quantos? Aqui eu só preciso pôr um, porque eu tenho duas casas e uma casa, para a quantidade ficar a mesma, um zero é suficiente. Ah, mas se tivesse 4 casas em um e uma casa decimal só no outro, você ia preencher com quantos zeros fossem necessários para que a quantidade de casas decimais ficassem iguais, tá? As quantidades ficassem iguais. Agora que elas estão iguais, a gente volta para a regrinha. Dispensa a vírgula. Aqui no caso, este zero que está antes do 12, à esquerda do 12, eu posso jogar fora. Este zero eu não posso jogar fora, porque ele está à direita, né? 1320 é diferente de 132, então esse zero fica, ok? E vamos lá. Quantas vezes o 12 vai caber, então, no 13? Se eu pegar só um, não vai ser suficiente. Ele cabe uma vez 12. 12 para 13, 1. Abaixo 0. Abaixo 2, perdão. Abaixou 2. Quantas vezes o 12 cabe no 12? Uma vez só. 1 vezes 12, 12. Para 12, nada. Abaixo 0. Ah, beleza, ficou tudo zero, acabou a divisão? Não, esse zero você abaixou. Abaixa número, faz a divisão. Mas o 12 cabe no zero? Não, não cabe. Nenhuma vez ele cabe. Então, ele cabe 0 vezes. 0 vezes 12 dá 0. Para 0, nada. Agora sim acabou.
Esse 0 é o resto final. Não tem mais nada para dividir. Resultado, 110. Temos mais um caso aqui de divisão entre decimais que deu um número natural. Ah, então quer dizer que sempre que for divisão entre dois decimais vai ter um resultado natural? Não. Tem que fazer a divisão e observar o resultado para ter certeza. Olha só esse exemplo aqui. 22,016 dividido por 4,3. Então, vamos lá. 22,016 dividido por 4,3, certo? Começando olhando as casas decimais. Toma cuidado para já não sair cortando a vírgula antes de mais nada. Antes de cortar a vírgula, as quantidades de casas decimais devem ser iguais nos dois números. No primeiro eu tenho 3 casas decimais, no segundo eu tenho uma casa decimal só. Então, tá vendo? Preciso acrescentar 2 zeros aqui. 3 casas, 3 casas. Agora eu corto a vírgula. Tchau, vírgula. Tchau, vírgula. Posso cortar esse zero aqui? Não, ele tá no meio, né? Quando eu tirei a vírgula, eu fiquei com 22.016. Não posso jogar zero que tá no meio fora. Posso dispensar esses 2 zeros aqui? Também não, eles estão à direita no final do número, também não posso jogar fora. Ficou então 22.016 dividido por 4.300. Aqui não vai ter jeito, eu vou ter que pegar todo o número, né? Porque 4.300 não cabe no 2, nem no 22, nem no 220, nem no 2.201, vai ter que pegar todo o número mesmo, tá? Quantas vezes o 4.300 vai caber no 22.016? Bom, aqui é aquele caso que a gente tem que fazer a conta. Você não vai fazer a tabuada do 4.300. Então, você vai lá no seu rascunho, testa 4.300 vezes 2, 4.300 vezes 3, até você chegar no mais próximo. Conhecer a tabuada é bom porque já te dá uma dica de qual número, né? Por volta de qual número que você vai tentar primeiro. Então, 5 vezes 4.300, quando você fizer a conta no seu rascunho, eu já fiz a conta aqui, vai dar 21.500. E você vai fazer essa subtração. Essa subtração vai dar para você 6, 1, 5 para 10, 5, o resto vai ser 0. Eu quero continuar a divisão. Então, tem número para baixar? Não tem. Acrescenta o 0, primeiro 0, primeira casa decimal. Se a casa é decimal, põe a vírgula para separar. O que a gente pode fazer aqui? Você pode fazer direto 4.300 tentando caber no 5.160, ou você pode usar aquela simplificação que você viu lá quando é uma divisão, uma fração, né, cujo numerador e denominador estão sendo divididos por 10, você pode simplificar essa fração por 10, sabendo que toda fração é uma divisão, né? A simplificação é isso daqui, ó. É cortar um zero do final de um com um zero do final do outro, tá? Ah, eu não gosto de cortar esses zeros, eu prefiro deixar. Então, não tem problema, o resultado vai ser o mesmo, tá? Fiquei com 430 em 516. Só vai caber uma vez. Então, 430 aqui, ó. Reparem que eu alinho aqui, porque o zero foi dispensado. Se você usar tudo 4.300 e tudo 5.160, vai alinhar com o zero, que ainda vai estar lá. E a gente faz a subtração. Vai dar 6, vai dar 8, aqui vai dar 0. Eu quero continuar essa divisão. Mais um 0 acrescentado para mais uma casa decimal. Ó. Segundo 0 para a segunda casa decimal. Quantas vezes o 4.300 vai caber... Desculpa, o 430 vai caber no 860? Você pode fazer direto, ou aqui dá para simplificar novamente. Ou faz 43 no 86. Tanto faz. Veja a forma que você acha mais fácil, tá? 43 em 86 cabe 2 vezes. 2 vezes 43 dá exatamente 86. Agora sim, meu resto foi zero. Então, 22,016 dividido por 4,3 vai resultar em 5,12. E aí está, ó. Divisão entre decimais resultou em número decimal. Então, sempre tem que fazer a continha até o fim
para ter certeza, tá certo? Nós já vimos que a multiplicação por 10 ou por potências de 10, certo? Faz a nossa vírgula andar para a direita, certo? É só lembrar lá, 5 vezes 10 dá 50, a gente pega o 5, acrescenta o 0, né, no final. Por quê? Porque a vírgula, na verdade, que estava à direita do 5 andou para o lado, né, andou mais à direita, uma casa, e transformou o 5 em 50. Então, nós vimos lá anteriormente que multiplicação por potências de 10 é só andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? Vai depender do número de zeros que essa potência de 10 nos trouxer. Na divisão por potências de 10, vai ser o inverso. Na multiplicação, a vírgula vai para a direita. Na divisão, a vírgula vai andar para a esquerda, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3,4 dividido por 10. O que você vai fazer? O número é 3,4. Escreve o número aqui sem a vírgula, tá? Então, 3, a vírgula estaria aqui, 4. Aí você vai vir com a pontinha do lápis sem escrever a vírgula, você só vai colocar a pontinha do lápis aqui, ó, onde ela estaria. O que você vai fazer? Dividido por 10. Quantos zeros tem o 10? Um zero só. Então, quer dizer que a sua vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Ela vai vir para cá. Como eu não posso deixar espaço vazio aqui, eu preencho com zero. Um zero só antes da vírgula já é suficiente. Então, 3,4 dividido por 10 é 0,34, tá certo? Viu? Eu não precisei armar a divisão. Se você armar a divisão, 3,4 dividido por 10, colocar a vírgula, acrescentar zero, né? E fizer toda a divisão, você vai chegar no 0,34 também. Dá certo, mas não tem essa necessidade, porque você já conhece a regra. Então, divisão por potência de 10, a vírgula anda para a esquerda. Quantas casas? Vai depender da quantidade de zeros que você tiver. Vamos fazer aqui, ó. 0,853 dividido por 100. Se a divisão por potência de 10, eu já sei que minha vírgula vai para a esquerda. Então, eu já vou escrever meu número com um pouquinho de espaço aqui, ó. Certo? Se você quiser escrever já, ó, é 0,853. Se você quiser já colocar o zero aqui, zero, lembra, a vírgula a gente não põe, a gente só vai colocar a pontinha do lápis ali, 853, pode ser assim também, sem problema nenhum. Faça da maneira que você achar mais fácil, colocando zero ou não, tá? O máximo que pode acontecer é você ter muitos zeros para cá e você ter que apagar depois. Então, ó, coloquei o número aqui, só que eu não escrevi a vírgula, só deixo a pontinha do meu lápis. O 100 tem 2 zeros, então se eu vou dividir por 100, a minha vírgula vai fazer isso. 1, 2. Ela vai parar aqui. E aqui onde ela parar, ó, eu já puxo a vírgula, tá vendo? Nem tiro o lápis do papel. Espaço vazio, preenche com zero. Espaço vazio, preenche com zero. E pronto. 0,853 dividido por 100 é 0,00853. Divisão por potência de 10 é só isso que a gente vai fazer. Ela é bem simplesinha mesmo, tá? Agora a gente vai ver como trabalhar com quocientes aproximados. Por quê? Tem algumas divisões que dão aquelas dízimas periódicas, se lembram delas? É aquela divisão que tem vírgula e depois da vírgula tem infinitas casas decimais com uma repetição. Você vai perceber que não vai acabar nunca. Você vai entrar num ciclo ali que os números vão ficar se repetindo, tá? E isso vai ser a dízima periódica. Então, para facilitar, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 7,4 dividido por 6. Vamos trabalhar exatamente da maneira que nós trabalhamos antes. 7,4 dividido por 6, certo? Aqui tem um caso que a gente não viu ainda. Quando é um número decimal dividido por um número natural. Podia acontecer também de ser um natural dividido por um decimal. O procedimento vai ser parecido com esse. Você precisa de casas decimais, você precisa que tenha a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que você vai fazer? Esse numerinho que não tem casa decimal, você vai dar a vírgula para ele. Porque, na verdade, ela existe. Ela só não está escrita porque não tem necessidade. E vai preencher com zeros à direita. Só vou precisar de um. Então,
1 aqui. Trabalhou com número natural e precisa de número decimal? Põe a vírgula, preenche com 0, tá? Da mesma forma que a gente fez lá para adição e subtração. Só que aqui a gente corta a vírgula fora. E vamos fazer a divisão. Aqui eu vou adiantar um pouquinho, tá? Não vou fazer tão passo a passo a divisão. Depois vocês podem refazer essas contas aí com mais calma e ver se bate o resultado, tá? Eu quero ver, então, quantas vezes o 60 vai caber dentro do 74. 1 vezes 60, 60 para 74, 14. Quero continuar a divisão. Acrescento 0, meu primeiro zero para a minha primeira casa decimal. Aqui é um caso que você pode cortar os zeros, como eu falei antes, ou pode deixar os 60 e 140. Vou deixar os 60 e 140 dessa vez. Quantas vezes o 60 vai caber no 140? Ah, vai caber 2 vezes 60, vai dar 120, certo? Opa, acabei fazendo a subtração, a força do hábito. Sobrou 20. Quero continuar a divisão. Acrescento mais um zero. Quantas vezes 60 cabe no 200? Bom, 60 no 200 vai caber 3 vezes, né? 3 vezes 6 dá 18, então vai dar 3 vezes 60, 180. 180 para 200. Vou agilizar aqui. 20. Continua a divisão. Mais um zero. Ó, 200. Quantas vezes 60 cabe no 200? 3 vezes. 3 vezes 60, 180. 180 para 200. 20. O que está acontecendo aqui? Não está dando sempre o mesmo resto? 20? Se eu acrescentar um zero aqui, para fazer mais uma casa decimal, vai dar 200. Quantas vezes 60 vai caber no 200? 3. 3 vezes 60, 180. 180 para 200, 20. Olha o que está acontecendo. Está repetindo o resto e, consequentemente, começou uma repetição aqui no meu resultado, no meu quociente. Eu posso ficar o resto da vida fazendo isso daqui? Eu nunca mais vou parar de botar 3 aqui. Nunca mais vai parar de aparecer 20 aqui embaixo. Então, eu paro. Eu paro minha conta, coloco a reticências, porque eu sei o que, ó, que essa repetição aqui vai embora, tá? Isso é a dízima periódica, tá? Dízima periódica por quê? Porque ela tem um período, tem uma repetição. O período é o 3, é o número que se repete, tá? Ele que é o nosso período. Tudo isso daqui é chamado de dízima periódica. Só que na hora de dar o resultado, a gente coloca reticências ou a gente coloca um resultado aproximado. O que vai ser um resultado aproximado? Para indicar que é uma aproximação, a gente coloca esse tio aqui em cima do igual, tá? E aí vai depender de quantas casas decimais você vai precisar. Vamos supor que eu queira 2 casas decimais, ou seja, 2 casas à direita da vírgula. 1, 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero parar aqui, certo? Eu quero parar aqui na segunda casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é a próxima casa. A próxima casa aqui é o 3. Sempre que a casa, a partir dela, que eu quero parar de escrever, ó, tá vendo? Eu quero parar aqui nessa casa aqui. Então, daqui pra cá. Essa primeira casinha aqui é 3. Sempre que for um número menor do que 5, ou seja, 0, 1, 2, 3 ou 4, eu simplesmente vou esquecer do que tem aqui e escrever o número que está à esquerda, no caso, 1,23. Se for um número de 5 ou maior, ou seja, se fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, aí eu jogaria para cima a minha aproximação. Vamos fazer esse exemplo aqui do lado, rapidinho, para a gente poder entender, tá bom? Olha só, 0,25 dividido por 0,7. Acrescento zero aqui no final, dispenso a vírgula. Esse zero eu jogo fora, esse zero eu jogo fora. O 70 não cabe no 25, então vai dar 0. 0 vezes 70 é 0, para 25, 25. Põe a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 70 vai caber no 250? 3. 3 vezes 70 dá 210. 210 para 250 dá 40. Aumenta o zero aqui. 70 no 400, cabe
5 vezes, vai dar 350. Para 400, falta 50. Aumento 0. Quero continuar a divisão. 7 vezes 70, 410. 490. 490 para 500, faltam 10, tá vendo? E assim por diante. Vou fazer mais um aqui, ó. Quantas de 70 vai caber no 100? Uma vez só. Uma vez 70, 70. Para 100, 30. E vai embora, tá? Uma hora vai começar a repetição aqui. Vamos supor que eu queira parar na segunda casa decimal. Quero parar aqui de novo. Ou seja, desse ponto para a direita, eu não quero escrever. Mas o 5, depois dele vem o 7. Então, para eu poder fazer a minha aproximação, vai ficar 0,3. Depois do 5 é um número maior do que 4. Lembra, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu jogo para cima. É o 7. Então, quer dizer que esse 5 vai subir e vai passar a ser 6. Quando eu faço uma aproximação, os 3 pontinhos não aparecem, tá? Ele fica dessa forma aqui. Tudo bem? Para ficar mais fácil, para depois você dar um print aí na sua tela, tá aqui. Vamos ver, dá para enxergar? A aproximação vai acontecer assim. Para cima, quando o algarismo à direita é 5, 6, 7, 8 ou 9, tá aqui. E para baixo, quando o algarismo à direita é 0, 1, 2, 3 ou 4, tá aqui. Depois você dá um print aí na sua tela ou pausa o seu vídeo para ver o exemplo direitinho, ok? Então, essa aqui foi a divisão envolvendo números decimais. Espero ter te ajudado. Bom estudo e até mais!